Está entrando no ar um programa do Ministério de Estratégia e Mobilização Missionária. O Clamor, com Márcia Martins. O Clamor, com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, e os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é. Todos podem liberar um brado de vitória e honra ao que vive. Um brado de vitória e honra ao que vive, Jesus Cristo. Ele está vivo e ele vai voltar. Por isso nós podemos desejar para vocês um bom dia e a graça e a paz do Senhor. Marchando os seus cavaleiros, arvoreando a sua bandeira, tem o cetro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco. Que bom que a internet voltou, glória a Deus. Então nós já temos os nossos irmãos conectando esta manhã conosco, também no Facebook. Romildo Toni, Elias Borges, estamos de volta, né? Podemos agora nos comunicar com os ouvintes aí em casa, né? Em alguns lugares que nós ainda não alcançamos o sinal na cidade, o pessoal está podendo participar do programa através do Facebook. Bom dia, Juliana, bom dia, Ana Luísa, um beijo para vocês também. Estamos aqui na força do Senhor, começando mais uma semana de clamor, né? A nossa voz chegando até você, né? A nossa voz sendo a voz do Senhor, porque é isso que nós queremos, não falar de nós mesmos, né? Mas falar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações a cada manhã. Bom dia, Maria Luísa, querida, Ananias José, o pessoal só vai chegando no Face, e eu sei que você em casa, você no seu trabalho, também já está sintonizado comigo, porque eu tenho buscado não falar de mim mesma, mas a cada manhã eu tenho comido do maná do Senhor e trago um pouquinho para dividir com vocês. O céu vai tremer, o céu vai se abrir, os anjos de Deus vão descer. Senhor, Senhor dos exércitos é seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos. Que lindo, Giane, você lá de Vitória, minha amiga querida, ela está dizendo, bom dia, querida pastora, sempre bom ouvir uma palavra ungida. Com certeza, minha amiga, eu sei que você nunca se esquece de orar por mim, hein? Não é verdade? Amélia Miranda também no Face, cada dia mais pessoas. E a palavra do Senhor em Mateus 18:4 diz, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Nós precisamos entregar a nossa independência nas mãos do Senhor. Eu fico pensando, né, numa criança pequenininha, se você já teve filhos, quando eles estão ainda bem pequenos, como eles são dependentes de nós, né, e eles querem colo, se recusam muitas vezes a ficar no chão, querem subir para um lugar mais alto, se recusam a andar, mesmo quando eles já sabem caminhar, e eles querem o colinho da mamãe, querem o colo do papai melhor ainda, que é mais alto, mais seguro, né? E a gente sobe, né? A criança sobe para os braços do seu pai, e a partir daquele momento, ela não corre mais nenhum risco de se machucar, de cair, de sofrer qualquer tipo de circunstância ameaçadora, porque ela tem certeza que ela está no lugar mais seguro do mundo, que é os braços do seu pai. E ela também não tem mais que
resolver para onde que ela vai. Ela está no colo do pai, para onde o pai for, para onde o pai levar essa criança, ela vai ali com seu pai. Não tem nem mais a preocupação de pensar, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Que decisão eu tenho que tomar? Não, está no colinho do seu pai, né? A única coisa que ela faz é abraçá-lo, é olhar para os seus olhos, para o seu rosto, é acariciá-lo, é ter aquele momento de comunhão, de troca de afeto. Então, o colo do pai é o melhor lugar do mundo. E é o lugar onde nós somos chamados a estar, a nos colocar, né? Como filhinhos queridos no colo do nosso papai do céu, porque para ele, todos nós somos crianças. E às vezes, quando os nossos filhos, eles começam a crescer, é até ruim, né? Porque eles vão ficando tão independentes. Eles já não vêm para dar um abraço, já não vêm às vezes para dar um beijo, e não querem mais depender dos pais para coisa alguma, e vão se tornando adultos, e aquele vínculo às vezes vai se enfraquecendo, e eles começam a querer tomar suas próprias decisões, muitas vezes dispensam o conselho dos pais, né? E às vezes vão fazer coisas que não deveriam, vão tomar decisões erradas, e tem que assumir uma responsabilidade tão grande, né? Quando você começa a andar com as suas próprias pernas, muitas vezes comete tantos erros e tem que arcar com as consequências, né? Mas espiritualmente nós somos chamados a ir para o colo do nosso Pai, a fazer o caminho contrário, a nos tornar crianças novamente, né? O que o Senhor está falando, Jesus falou, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Essa criança, ela não está preocupada em mostrar, né, o quanto ela pode fazer sozinha, o quanto ela é esperta para tomar suas próprias decisões, não, né? O prazer dela está na comunhão com o Pai, e ela abre mão de tudo mais, até mesmo dos brinquedos, para subir no colo do Pai e ser carregada por Ele. Que nós possamos fazer esse caminho inverso e aprender como subir de novo no colo do nosso papai, do nosso Deus, porque Ele é todo amor. E Ele tem tudo o que a gente precisa, e Ele sabe tudo que nós precisamos. Podemos abrir mão da nossa independência, confiando, né, que Ele sabe como nos guiar. Tem misericórdia de mim. Daí a pouquinho nós vamos estar falando sobre 70 anos de Israel. Israel fez aniversário esses dias, né? E aconteceram muitas comemorações. 70 anos que a nação de Israel voltou a existir. Queridos, hoje eu estou trazendo uma meditação para vocês em Lucas 11. Eu gostaria de compartilhar sobre um ensino de Jesus. Vocês sabem que o nosso programa, ele dá uma ênfase muito grande à intercessão, à oração, a missões, né? E eu quero falar um pouquinho ali em Lucas 11, o ensino de Jesus acerca da oração. Esse texto é muito conhecido, é a oração, né, que a gente fala, a oração do Pai Nosso, né? Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar. Desculpe, o fundo estava um pouquinho alto aqui para vocês. Então, como eu estava dizendo, o nosso programa ele é muito focado na oração, na intercessão, missões.
E hoje nós vamos falar o ensino de Jesus acerca de oração, que é a oração do Pai Nosso, muito conhecida. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. E tendo terminado, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E aí vem, né, a conhecidíssima oração. Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão, perdoa-nos nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas outro dia nós vamos trazer um estudo sobre essa oração que Jesus ensinou. Mas eu quero ir adiante quando ele vem fazendo supondo uma oração. Ele propõe uma situação e diz assim: suponhamos que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tem nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês? Se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, eu estava observando algumas coisas interessantes nesse texto, né? Então, você tem um amigo e é um amigão. Ele é tão teu amigo que você se sente na liberdade de bater na porta dele no meio da noite, à meia-noite, e incomodá-lo para pedir 3 pães. Porque um outro amigo que você não esperava, uma situação, né, para a qual você não estava preparado, chegou de viagem no meio da madrugada e você não tinha absolutamente nada para servir a essa pessoa, a esse amigo que havia chegado, né? E a primeira coisa que nós observamos aqui é a inconveniência do horário, né? Meia-noite ele foi incomodar e todo mundo na casa estava dormindo. Eu já ouvi um esclarecimento de que ele disse assim: eu já me deitei com todos os meus filhos. Então eles estavam deitados ali, a casa, né, não era uma casa tão grande naquela época, então você tinha que sair pulando por aquelas pessoas todas que estavam dormindo para chegar na porta, para abrir a porta. Mas interessante que esse amigo, ele tinha provisão. Ele tinha 3 pães para me oferecer, eu ia pedir 3 pães. O número 3 sempre vai apontar para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso aí já começa a sugerir que este amigo que Jesus está colocando não é outro senão ele mesmo, o nosso maior amigo de todos, o próprio Senhor. Porque é a ele que nós vamos com as nossas petições. E é ele quem tem pão para nos dar, é ele quem tem alimento para nos dar, né? Jesus é conhecido como o próprio pão da vida. Então, esse amigo, né, a quem o outro recorreu, ele tinha provisão, ele tinha pão, e tudo isso vai apontando para o Senhor, né? O número 3 aponta para a Trindade. E esse homem que foi ali pedir, ele não tinha nada para oferecer ao viajante amigo dele que tinha chegado. E isso também vem de encontro à nossa situação. Nós, de nós mesmos, sem a ajuda do Senhor, nós não temos nada para oferecer. Ele não tinha nada para oferecer ao viajante que havia chegado,
né? É interessante que quando Jesus vai falando aqui sobre a oração, ilustrando com essa história, este homem que foi lá bater na porta e pedir ajuda, ele não estava pedindo ajuda para si mesmo. Ele estava pedindo pão para que ele tivesse algo para oferecer àquele outro que havia chegado em sua casa, que precisava de ajuda, né? Então, é uma situação aqui não propriamente de oração, como nós vemos lá em Lucas 18, nós temos a parábola do juiz iníquo, que Jesus ilustra, né, com uma viúva, e a viúva vai para pedir aquele juiz que julgue a sua causa, e aquele juiz nunca julga, ele acaba julgando a causa daquela viúva, de tanto que ela importunou, né, o juiz para que decidisse a causa dela. Então, ele já estava ficando chateado com aquilo e resolveu julgar a causa da viúva, mas a viúva estava pleiteando algo para si própria, era uma causa pessoal dela. Diferente, neste caso em que nós estamos tratando hoje, não é simplesmente uma oração de petição em favor próprio, mas é um caso de intercessão, né? É um ensino de oração intercessória. Porque este homem foi bater à meia-noite na porta do amigo, e isso mostra que não tem hora para você importunar o Senhor com as suas orações. A qualquer hora você pode bater na porta do seu amigo Jesus, não importa se você está sendo inoportuno, e além de inoportuno, ele nos exorta a sermos intercessores insistentes. Porque se ele não te atender, porque ele é seu amigo, né, ele vai te atender, ele vai passar por cima de todos aqueles impedimentos, ok? Ele vai passar por cima dos impedimentos para te atender, porque você está insistindo, você está perseverando na sua intercessão. Por quê? Sabe, esse texto veio a mim esse domingo, de tarde. Minto, não era nem de tarde. Eu estava na casa da minha irmã, ela estava ali cozinhando o almoço, eu peguei a Bíblia, fui meditar numa palavra e fui especialmente clamar a Deus em favor das minhas crianças ali na Índia. Vocês sabem que nós estamos ali com 60 crianças na nossa responsabilidade para serem educadas, alimentadas, evangelizadas. As suas mães, as suas famílias estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essas famílias do Projeto Ázara, o Projeto Esperança, estão numa área que é o sul de Delhi, em grandes favelas, onde não tem testemunho de Jesus Cristo. A igreja não tem chegado ali, e eu precisava enviar na sexta-feira, vou enviar somente hoje, pela graça de Deus, o dinheiro necessário para as despesas de manutenção da escola e para que nós possamos seguir adiante com o projeto. Não tem sido uma tarefa fácil, e eu estou clamando a Deus que me envie parceiros. Nós estamos precisando de mais parceiros para seguir adiante. E às vezes o inimigo vem trazendo uma ideia tipo, não, você não vai conseguir, é melhor você largar para lá, de onde você vai conseguir o recurso, né? Por isso eu tenho trazido esse desafio, manhã após manhã. Adote uma criança dos lixões de Delhi. R$ 85, você faz o seu compromisso com o Senhor, Ele vai te honrar. Por quê? Eu estava orando justamente, falando, Senhor, eu preciso alcançar essas crianças. Elas estão lá jogadas. Essas 60 que nós estamos aí cuidando para Jesus. Falei, Senhor, não é possível que o Senhor vai desamparar esses pequeninos. Levanta, Senhor, mais ajuda. Nós precisamos mais parcerias, precisamos mais pessoas que se compadeçam dessas crianças.
Mas eu sei, Jesus, que o Senhor tem mais amor por elas do que eu. Eu sei que o Senhor pagou um preço infinitamente grande, inimaginável, pela vida dessas crianças que nós estamos deixando ali julgadas, essas vidas pelas quais o Senhor pagou um preço tão violentamente terrível, né? Derramou o seu próprio sangue, a sua própria vida em favor dessas crianças, e elas estão ali jogadas. Nós não podemos falhar com essas 60 crianças, e nós precisamos abraçar outras. E eu estava ali orando de maneira até mesmo silenciosa, falando com o Senhor. Senhor, o Senhor tem amor por essas crianças, Pai. Então, Senhor, me ajuda. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer para alcançar a provisão necessária para alcançar essas crianças para Ti? Me dá uma palavra, Senhor. Então, eu abri pedindo ao Senhor que falasse comigo. E Ele, então, me trouxe esse ensino sobre a oração de Lucas. E eu me vi na situação deste homem, né? Que chegou o visitante, chegou alguém que ele queria ajudar, mas ele viu que ele não tinha nada para oferecer. E isso dizia eu, Senhor, eu não tenho nada de mim mesma para oferecer. Eu preciso de pão para esses famintos. Eu preciso, Senhor, de alimento para essas crianças, alimento material, alimento espiritual. E só o Senhor tem, né, a provisão para me dar. Eu não tenho nada para oferecer. E o Senhor me trazendo esse texto, Ele me fez ver que eu tenho que continuar batendo, não importa que seja meia-noite, apesar dos impedimentos todos que existem, né? Ele talvez estivesse ali, né, mostra ali assim, ele está, né, ele vai ser importunado, ele vai ser chateado, e ele vai ter que levantar para abrir, mas ele fala, não importa, continua batendo, porque o texto vai adiante, né? Por isso lhes digo, ele vem ensinando o que é que ele quis dizer com essa situação, né? O que é que ele estava ilustrando com relação à intercessão, que ainda que ele não se levantasse para atender o seu pedido por ser seu amigo, ele se levantaria por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança. Então, ele traz aqui a conclusão, né, dessa ilustração que ele trouxe. E ele diz assim, por causa da importunação, levantará e lhe dará tudo o que você necessita. Olha a promessa, tudo o que eu necessito para esta obra, no meio das crianças, das famílias lá nos lixões Indele. Tudo que eu não tenho, mas tudo que eu necessito, Ele vai se levantar, Ele vai me dar. Mas tem uma condição, e Ele ensina. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Mas não basta pedir como aquele homem estava pedindo. Busque e encontrarão. Você tem que estar numa busca contínua, né? A busca da face do Senhor, a busca de estratégias de como é que eu faço, né, para ir adiante. Buscar principalmente em oração, buscar a estratégia do Senhor, buscar a face dele, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Né? É uma insistência, continue batendo, porque existem impedimentos, né? É preciso continuar batendo, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Né? Então, por isso, eu continuo também a cada manhã aqui, além de bater na porta do Senhor, eu bato na porta dos irmãos, na porta da igreja do Senhor, né? Falando, pessoal, isso é uma chance de você fazer missões. Você não quer fazer missões, você não fala sempre para Deus que você gostaria de alcançar pessoas para Ele, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que nunca foram alcançadas, e aí você diz, mas eu não posso, como é que eu vou aos campos missionários? Eu tenho a minha vida, como que eu vou fazer para chegar lá?
Então, isto é uma grande oportunidade, porque Deus abriu esta porta. Nós temos uma equipe, a pastora Mona, com toda a equipe lá, são indianos, né, acostumados. Agora, esses dias mesmos, eles tiveram uma tempestade de areia. Aí é difícil até respirar, né? A temperatura, começando o verão, já estava a 42 graus. Eu sei que você não gostaria de orar, Senhor, me envia a Índia, porque eu vou te dizer, eu estive lá, eu fiquei lá 2 períodos, né, 1 ano de Índia, e eu vou te dizer, não é fácil, não é fácil, não é? É melhor que você, tendo essa oportunidade, você faça daqui mesmo, você dá a sua contribuição financeira, né? Que nós temos obreiros locais lá, pessoas pagando um preço com as suas vidas. A pastora Mona, vou contar para vocês saberem um pouquinho quem é ela. Conversando com ela no sábado, todos os sábados, ela entra em contato comigo para pedir a minha bênção, para que eu ore pelo culto de domingo, que ela tem, a igreja dela lá, é uma igreja pequena, né, um salão pequeno, e que já está ficando pequeno, né, por causa de todas essas crianças, essas famílias que estão chegando. Então, ela me pede oração, assim, não tem falha. Sábado ela vem, por favor, ore pelo culto de amanhã. E ela me disse no sábado, eu tô triste. Eu falei, o que aconteceu? Por que você tá triste? Eu fui lavar a minha curta, a melhor curta que eu tenho. E ela estragou, ela manchou toda. Esse é um problema sério lá na Índia, né? As coisas saem tinta. E o que é uma curta? A curta é aquela blusa comprida que elas colocam sobre a calça, né? Quase como um vestidinho. E ela tem tão poucas roupas, né? Era a curta dela de ir ao culto, né? Como pastora da igreja. E ela estava triste porque a curta tinha manchado, né? E ela não tem dinheiro para comprar outra. E a gente perguntou, mas quanto custa? Não chega a R$40 a curta dela, né? E ela precisa de uma nova. Mas nós temos enviado o sustento para a escola com grande luta, né? Então, não sobra dinheiro. A única coisa que ela recebe é um pequeno recurso para que ela possa tomar a condução, né? Que é o rickshaw, que é aqueles carrinhos que vocês veem lá na Índia. Ela tem que tomar o rickshaw para ir, né, no Sanjay Camp, no Mazdur Camp. Ela vai praticamente todos os dias. Então, somente para ajudar no transporte dela. Só isso que nós ajudamos a pastora Mona. Eu e ela não recebemos absolutamente nada, né? Quem recebe é a coordenadora, que coordena as escolas, as professoras, as cozinheiras, né? Essas sim tem que receber. Bom, e aí ela me mandou uma foto. E assim, mas por outro lado eu estou contente porque agora eu tenho o meu primeiro par de tênis. Eu nunca tive um tênis antes. E ela me chama de mãe. Mãe, você lembra quando você orou para que Deus me desse um tênis? Eu falei, não lembro. Quanto tempo tem isso? Ela falou, tem uns 9 meses que você orou. Por quê? Ela precisa caminhar muito naquelas favelas. E o Sanjay Camp é uma subida, é um morro. E é sempre com aqueles chinelos, aquelas sandálias. E ela estava feliz que finalmente Deus tinha ouvido a oração e um parente tinha dado a ela um par de tênis usado, um sapato tênis que era. E ela disse, agora eu vou lavar, ele vai ficar ótimo, né? E eu vou ter um tênis para eu poder continuar visitando as favelas, porque as favelas são sujas. Lá no Mazdur Camp é um esgotão, né? Aquele monte de poça de esgoto. E eu tinha me esquecido isso, né? Que eu tinha orado por um tênis e que nem isso ela possuía. Então, a própria pastora Mona, ela luta muito, né? Com a questão financeira. Tá por conta da obra, lá na Índia é um contexto pobre. Ela
não está lidando com estrangeiros, com pessoas ricas, ela está cuidando dos pequeninos, ela está cuidando daqueles que não têm grandes dízimos para dar, não tem sequer nenhum dízimo para dar, eles precisam de ajuda, né? E são essas pessoas que eu estou trabalhando. E eu estou trabalhando com essas pessoas porque eu as conheço, porque eu sei que lá na Índia você pode mandar um dinheiro e eles embolsar o dinheiro. A corrupção é muito grande, né? Daí a dificuldade de você saber em quem confiar lá na Índia. E Deus até nisso, né? Ele providenciou essa situação especial porque eu sei em quem eu estou investindo, né? Eu sei com quem eu estou trabalhando, ok? E Deus construiu uma relação espiritual muito profunda entre mim e pastora Mona para que a gente pudesse, então, ser um só espírito, né? Para fazer as coisas do jeitinho que o Senhor quer que sejam feitas lá. E vocês têm tido notícia das crianças sendo até mesmo batizadas no Espírito Santo, as mães, né, que são de contexto hindu, de contexto islâmico, vindo para o Senhor Jesus. Mas realmente, esses impedimentos, eles precisam cair por terra, porque é claro que o inimigo, ele luta com todas as forças para continuar de posse dessas vidas, de posse dessas crianças, de posse dessas famílias. E por isso, muitas vezes, o recurso que Deus quer enviar para que o projeto continue indo adiante, né, para que a gente consiga dar continuidade, para que a gente consiga abraçar outras crianças, são 9 grandes favelas que nós queremos alcançar. Mesmo nessas favelas onde estamos, por exemplo, no Mazdur Camp, só acolhemos 20 meninas, o local é muito pequeno. As crianças se entristeceram porque elas também queriam fazer parte da escola e não há lugar para elas. Elas estão do lado de fora da escola, do lado de fora do reino de Deus. Uma situação que não dá para suportar, queridos. Assim, que o Senhor possa estar te tocando para nos ajudar. Vamos lá. O Senhor com certeza vai te honrar. Ele vai prover esses R$85 para que você nos ajude, ok? Anota agora o meu WhatsApp para que você possa estar colaborando conosco neste projeto e recebendo também notícias. Muitas vezes aquelas pessoas que têm menos são as que têm se disposto a nos ajudar. O meu WhatsApp é 32 99195 9489. Anote, eu vou repetir. Você me adiciona no seu WhatsApp para que você receba notícias do projeto, para que você nos ajude em oração com o projeto e também que você nos ajude com a sua oferta de amor. É 32 99195 9489. Eu identifiquei uma oferta de R$85, que é o valor de adoção de uma criança, que foi feita por Cândida Maria Vivas Dias. Cândida, se comunique comigo, por favor, porque eu não sei quem você é, não sei onde você está, e eu gostaria de te adicionar no meu WhatsApp para que você recebesse notícia das crianças também, ok? O mesmo para a Lucinda, precisa adicionar a Lucinda no meu WhatsApp. Todos vocês que estão contribuindo e ainda não se identificaram, por favor, se identifiquem, ok? Porque eu quero saber quem você é, aonde você está e manter você informado. Faz o morto levantar.
Amém, queridos. Interceder, estão enviando a mensagem aqui, interceder por alguém é um ato de amor. Realmente é um ato de entrega, é um ato de amor, que exige muito de você. Você tem que importunar os outros, né? Você tem que importunar o Senhor em favor daqueles que não têm uma voz, daqueles que não têm como se defender, daqueles que não têm notícias, né, da salvação de Cristo Jesus e estão aprisionados por Satanás, aprisionados em trevas densas, e nós podemos resgatá-los para o Senhor, amém? Mas vamos dando continuidade aqui ao nosso assunto. Eu falei que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Israel, e eu preciso ficar bem esperta, porque o nosso tempo, ele voa, né? Eu espero que você sinta assim também, né? Que o nosso tempo é curto, porque é sinal que você está gostando, né? Do nosso compartilhamento de cada manhã. Queridos, 14 de maio de 1948 foi criado o Estado de Israel. E o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ele fez um discurso, né? Uma palavra que ele deu, não propriamente nas solenidades, né? Como parte das solenidades dos 70 anos de Israel. E ele disse assim: todos nós, drusos, judeus, muçulmanos, cristãos, beduínos, nós estamos juntos contra os terroristas fanáticos que ameaçam nos destruir. E juntos continuaremos a vencê-los. E juntos continuaremos a vencê-los. Em meio às comemorações de Israel, o que eles estão mais preocupados são com as ameaças de ataque pelo Irã, o seu inimigo mais ferrenho no momento. Então, o primeiro-ministro advertiu para que eles não testem a determinação de Israel, porque eles estão ameaçando destruir o Estado judeu, né? No calendário judaico, no ano de Israel, eles foram criados em 5.708 e hoje é 5.778, um ano de 5.778 em Israel e em Jerusalém, ok? E eu quero ler para vocês um texto de Isaías 66, falando, né, sobre os planos de Deus para Jerusalém, porque muitas vezes nós falhamos em amar o povo de Deus, amar Jerusalém, amar os judeus para o Senhor, né? E por isso falhamos na nossa intercessão por eles. Mas a palavra nos exorta a orar por Jerusalém. Vamos lá. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poderia fazer uma terra nascer num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes. Porque assim diz o Senhor: eis que estendereis sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem um dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. Porque como os novos céus e a nova terra que irei fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, vários versos de Isaías 66. Então, são grandes as promessas de Deus para Jerusalém, e isso inclui os gentios. Bom, circulou esses dias um texto na internet e foi atribuído ao premier Benjamin Netanyahu, mas a veracidade desse discurso, né, não foi confirmada. Me parece que não são palavras do primeiro-ministro, mas ainda assim o conteúdo não deixa de ser verdadeiro, tá? Por isso eu vou compartilhar com vocês o que que eu recebi.
Apenas há 70 anos atrás, os judeus foram levados como ovelhas para o matador. E isso é uma referência, né, ao Holocausto, que matou milhões de judeus pela mão de Hitler, né? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar. João viu o dono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Então, há 60 anos, eles não tinham sequer um país. Isso há 60 anos atrás. Não tinha exército. E apenas algumas horas depois que o Estado de Israel foi criado, eles foram atacados por uma colisão de 7 países árabes. Eram apenas 650 judeus contra o resto do mundo árabe, sem nenhuma força de defesa, a não ser o Senhor que estava a favor deles, não é? Eles não tinham uma força aérea poderosa, apenas pessoas corajosas. E vieram contra eles Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia e Arábia Saudita. Eles atacaram ao mesmo tempo. O território que eles receberam, que foi determinado pela ONU para a reconstrução do Estado de Israel, 65% era deserto. E depois, há 30 anos atrás, em 1964, Israel voltou a ser atacado, né? A Guerra dos 6 Dias. 3 exércitos poderosos do Oriente Médio se levantaram contra eles, mas em apenas 6 dias, o inimigo de Israel, os inimigos, né, que eram 3 exércitos, eles foram varridos em apenas 6 dias, para a Guerra dos 6 Dias, e com isso eles até mesmo expandiram o seu território. E temos aí relatos de muitos milagres, muitas intervenções de Deus, que o pessoal de Israel que estava lá na batalha, né, eles contam coisas incríveis que aconteceram. Por isso eles venceram a batalha. Eles lutaram contra as várias colisões de países árabes, várias vezes, né, que tinham exércitos modernos, armas soviéticas, e eles sempre venceram. Bom, hoje Israel tem um país, um exército, uma força aérea poderosa, um Estado que exporta, eles exportam mercadorias, exportam milhões de dólares. E eles são muito pequenininhos, né? O território é ínfimo. E eles criaram companhias como a Intel, a Microsoft, a IBM, todas desenvolvem produtos para o mundo inteiro de alta tecnologia, né? High technology. E na área médica, os seus médicos são premiados, eles já fizeram diversas descobertas científicas, já receberam vários prêmios Nobel, né, em muitas áreas. Fizeram o deserto florescer, o Senhor prometeu que ele faria o deserto florescer. De tal maneira que eles exportam laranjas, flores, legumes. Israel enviou seus próprios satélites ao espaço. Enviaram 3 ao mesmo tempo, né? Essa façanha só foi alcançada pelos Estados Unidos, né, que é imenso, 314 milhões de habitantes, a Rússia com 300 milhões de habitantes, a China com 1 bilhão e 300 mil habitantes. Esses enviaram satélites. A Europa, né, a França, a Alemanha e a Grã-Bretanha se juntaram, né, são 350 milhões de habitantes, então esses conseguiram enviar satélites. E Israel, tão pequenininho, né, enviou 3 ao mesmo tempo. Israel é também uma potência nuclear. Há 60 anos atrás, eles estavam envergonhados e desesperados, sendo enviados para morrer nas câmaras de gás, né, como um sacrifício. Agora, esse ano que passou, né, esse ano
recente, a última Páscoa, eles celebraram a Páscoa. Essa mesma cerimônia que tirou o povo judeu, né, o povo de Israel que saiu do Egito através do sangue do Cordeiro. Eles sobreviveram ao faraó, sobreviveram à invasão dos gregos, dos romanos, à Inquisição na Espanha, aos massacres na Rússia, sobreviveram ao Hitler, aos alemães, ao Holocausto, sobreviveram aos 7 exércitos árabes, né, que atacaram, que tentaram destruir. Eles sobreviveram a Saddam Hussein e vão continuar sobrevivendo. Todas as nações que tentaram destruir o povo hebreu, eles falharam. E Israel segue adiante com a sua cultura, com a sua língua preservada, né? E eles vão até o final, até que cumpram o propósito de Deus com essa nação que o Senhor escolheu. Que não é uma nação melhor do que as outras, mas ela foi escolhida para ser canal de bênção de Deus para todas as nações da terra. E assim como eles têm esse chamado de ser bênção para nós, nós também temos que ser bênção para eles, nós também temos que devolver, que orar por eles, não é verdade? Porque através do povo hebreu, através do povo judeu, é que nós recebemos a Bíblia, né? O próprio Jesus Cristo, que era um judeu e se deu em favor de toda a humanidade. Então, é motivo, sim, de celebração os 70 anos de Israel, porque são cumprimento de profecias, né? Israel está ali para a glória de Deus, para mostrar o poder que Deus tem de cumprir a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos pela tua fidelidade com o teu povo ali em Israel, Senhor. E nós queremos abençoar nos 70 anos que ela está completando, esse número tão profético. Nós queremos abençoar a nação de Israel e orar para que o Senhor possa alcançá-los com a salvação em Jesus Cristo. Que mais e mais os judeus possam ser alcançados pelas boas novas. Que eles possam nascer de novo, que eles possam ser cheios do teu Espírito. Que muitos venham à verdade de que o Senhor Jesus já veio, já morreu por eles e que está bem próximo de voltar. E vai voltar ali, no mesmo local de onde ele subiu, no Monte das Oliveiras. E nós vamos voltar com o Senhor para reinar com ele nesta terra de forma gloriosa, gloriosa. Por isso te agradecemos, Senhor, por todo o teu projeto, que lá no começo levantou o povo de Israel. Nós não sabemos, Senhor, o quanto isto é expressivo, o quanto isto é importante, porque nós não conhecemos a tua mente, Senhor. Mas o Senhor pede que nós oremos por Jerusalém, e nós oremos que haja paz em Jerusalém, a cidade do grande rei. E que este povo continue, Senhor, a derrotar todos os intentos de Satanás para a destruição deles. E que eles prevaleçam ao final, como prova de que tu és um Deus fiel e que cumpre sempre a tua palavra, Senhor. Queridos, eu sei que nós estávamos abordando o tema de Apocalipse, o mistério da igreja, a igreja como instrumento de juízo nas mãos do Senhor. E eu interrompi o nosso estudo hoje para justamente ter essa oportunidade de homenagear os 70 anos de Israel, né, e exaltar a fidelidade de Deus com a palavra dele.
Mas no próximo programa, agora já com uma conexão ótima, glória a Deus por esta nova conexão, nós vamos, se Deus permitir, dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja, sobre o livro de Apocalipse. É bom que, né, vou trazer coisas ainda mais incríveis. Estamos ali mergulhando, né, no estudo deste livro para estar trazendo para vocês, porque esse é o livro da hora, é o livro do momento, né, porque quase todos os sinais já se cumpriram e nós precisamos nos aprofundar nessas revelações. Eu estava vendo esse final de semana, tem um homem que chama Perry Jones, ele é um estudioso da palavra, um americano, e ele citava a palavra de Deus, quando o Senhor diz que ele já escreveu desde o começo, ele já revela o fim. E ele então desenvolveu um estudo que é um paralelo de Gênesis, que é o livro dos começos, e Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E é muito interessante, eu quero até rever esse estudo para que a gente possa acrescentar isto aquilo que Deus já tem me mostrado, aquilo que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então é bom que amanhã eu vou estar ouvindo novamente esse estudo do Perry, porque eu achei muito interessante. Quando ele pega ali em Gênesis, ele caminha em Gênesis de frente para trás. Ele vai caminhando de frente para trás em Gênesis, até que quando ele chega no começo de Gênesis, ele esbarra no final de Apocalipse, porque esse é o tempo cíclico de Deus, são ciclos proféticos que se cumprem. Por isso nós vemos, cada profecia tem um cumprimento no passado, no presente e no futuro, de tal maneira que quando você chega ao cumprimento profético, né, do que vai se cumprir, ele vai fechar com aquela primeira vez, né, que aconteceu. Porque assim, da mesma maneira, o começo de Gênesis vai fechar com o fim de Apocalipse, né? E o fim de Gênesis vai esbarrar no começo de Apocalipse. É incrível, a palavra de Deus é algo maravilhoso. Mas nós já estamos encerrando o nosso programa por hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que alegria que você está aqui comigo. É tão bom saber que você está aí me ouvindo e que nós estamos falando das coisas do reino de Deus. Estamos colocando em primeiro lugar o reino de Deus, né? E você vai escutando, eu espero que você esteja sendo alimentado, bem alimentado, porque eu não quero falar de mim mesma, mas eu estou aqui como instrumento do Senhor para edificar a sua vida, para a edificação do corpo de Cristo nessa terra, até que Ele venha, ok? Um beijo, um abraço santo para cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Bom dia para vocês, boa semana.